Um abraço a todos. Hoje vamos dividir com vocês, embora de maneira superficial, um dos mais misteriosos temas que permeia as religiões, as filosofias, a espiritualidade, as escolas iniciáticas e a vida em geral. Vamos abordar um tema dos mais inefáveis conhecimentos dentro da iniciação, tentando levantar a ponta do véu da ilusão que encobre a primorosa sabedoria iniciática das idades. Esclarecendo primeiramente que o conhecimento mais profundo somente será dado àqueles que, saindo da inércia, da ilusão, da existência, procuram trilhar os caminhos que levam pela verdadeira iniciação a vislumbrar o mistério dos avataras. Antes, porém, gostaria de comentar com o pessoal que deem suas sugestões, digam se estão recebendo uma boa transmissão, se estão em contato, se o vídeo está bom, se a imagem está boa, se o som está bom. Então, procurar ver direitinho como é que está. Escrevam, mande o chat para a gente, que aí a gente vamos procurar estabelecer esses contatos direitinho. No final, querendo fazer perguntas, escrevam para nós, né? Nós vamos, dentro do possível, vamos respondendo essas perguntas. Então, hoje, nós vamos abordar um tema muito interessante, que é chamado Mistério das Manifestações Divinas. Sempre existe uma pequena dúvida, uma incerteza em relação a essas manifestações. No nosso caso aqui do Ocidente, se fala muito de Jesus. Mas, para aqueles que se aprofundam um pouco mais, vão encontrar uma pleiade de divindades espalhadas pelo mundo afora. E aí vem a questão, como é que essas manifestações chegam na face da Terra, como é que elas se manifestam, como é que atuam, o porquê desse trabalho, dessa realização, né, o que eles vêm fazer, qual o objetivo, né, a missão de cada um. Então, vamos dar uma passadinha aqui. Então, vamos lá. Olha as questões. Quem são os avataras? Qual a sua missão? Onde se manifestam? As terras sagradas, escolas iniciáticas, as Bíblias, as Santas Escrituras, as revelações, a formação da consciência do terceiro milênio. Então, basicamente, mesmo de uma maneira assim, indelével, nós vamos passar por essas questões. Vamos conversar sobre esses assuntos, esses temas, essas questões, e espero que aqueles que se interessarem um pouco mais, querendo desvendar um pouco mais esse mistério, procurem se aprofundarem mais. Se quiserem escrever para nós, para a gente aqui, nós temos um imenso prazer de responder, né? E já estamos nessa senda por muitos e muitos anos, e não custa nada dividir essa experiência com vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui devagarinho. Olha só. A vida está na vida, a luz está na luz, e a essência está no íntimo de todos os seres viventes. A verdade não se modifica. Nós se modificamos, e por isso mesmo se modifica para nós o aspecto da verdade. Quer dizer, a verdade, ela se altera em nós, porque, na realidade, ela é o tronco único da árvore da vida, e ela não tem como ser modificada. É a própria essência divina. Então, nós que vamos modificando e vamos vendo esses detalhes de maneira diferente. Aquele que é capaz de compreender não necessita de explicações, e quaisquer que sejam estas, não se tornam suficientes para aqueles que não estejam aptos a compreender. Isso sem véu, HPB. O primeiro lá em cima, de Henrique José de Souza. Esse agora, HPB. Então nós podemos ver que dentro das religiões, da filosofia, das escolas iniciáticas, nós encontramos uma quantidade grande de informações que vão fazer com que as pessoas comecem a pensar, a meditar sobre o assunto e levantar um pedacinho do véu
né, o véu de Ísis, o véu de ilusão, da Mara, né? E começar a vislumbrar o conhecimento, a ciência iniciática das idades. Esse conhecimento vocês não vão encontrar, ninguém vai encontrar nas prateleiras dos sebos, não vai encontrar no jornaleiro e no amigo da esquina, não é bem por aí. Somente as grandes escolas iniciáticas que mantêm, né, retêm essas informações. Então, no nosso caso particular, aqui é a Sociedade Brasileira de Eubiose, como, vamos dizer assim, a última palavra em relação à própria iniciação. Então, vamos começar. Olha só. O que são avataras? Vamos procurar ver direitinho a palavra. Avatar, avatara, avatar, é termo sânscrito que significa a encarnação ou manifestação psíquica do Espírito de verdade, do Verbo de Deus na face da Terra. Então vamos ver mais uns detalhezinhos, olha lá. Avatara é a descida da divindade na forma ilusória de uma personalidade, que no plano físico toma aparência objetiva, porque realmente não é. Ela não é aquela personalidade que se apresenta. Essa ilusória aparência, essa ilusória forma, não tem passado nem futuro, em virtude de não possuir encarnações anteriores e nem subsequentes nascimentos. E nela não há intervenção de lei do karma, ou da lei do karma, da lei do equilíbrio universal. Muito misteriosas são, sem dúvida, as encarnações que fogem ao ciclo geral dos renascimentos. E podemos acreditar, dos renascimentos e morte, ou seja, a roda de Sansara. Aquela que sustenta no seu trabalho, né, a própria manifestação dos seres humanos, inclusive dos seres divinos, dos avataras, todos eles aqui manifestados, eles estão sobre a égide da própria roda de Sansara. Vamos ver agora umas figuras. Olha só. As manifestações do Espírito de verdade. Aqui temos o clássico, vamos dizer assim, né? Então temos aqui vários seres de altíssima hierarquia, dados como avataras, são os avataras, e nós temos aqui Odin, Forri, Maomé, Laodicé e muitos outros, Jesus, Buda, Krishna e muitos outros que compõem esse panteão de divina essência. Então, quais são os avatares? Olha, vamos voltar lá. Jeshua Ben Pandira, o Cristo bíblico, Gautama, o Buda, Krishna, Moisés, Hermes, o Trimegisto, Rama, Odin, etc, etc. Entre Manus e avataras. Então, é uma pleiade de seres que vêm à face da Terra trazer o conhecimento, atualizar a cultura, atualizar a espiritualidade, como se fosse uma grande universidade, uma grande faculdade, e eles vêm, de tempos em tempos, atualizando o conhecimento da própria manifestação divina. Manus, no sentido de conduzir o povo para a terra sagrada, o condutor ou portador do verbo solar. Então, quando um ser dessa hierarquia vem com a função de Manu, é que ele vai pegar um grupo de pessoas, vai atrair um grupo de sementes chamadas de nova era, e vão levar para um outro local, e ali inaugurar um sistema geográfico, vão ali inaugurar uma terra sagrada. É o mesmo Eon grego, ou Noé bíblico, que conduz a sua família para a barca, Arca, Agartha, ou ainda a sua projeção na face da Terra, no início do terceiro milênio agora, como Maitreya Buda. Então essa consciência está espraiada por todo o planeta, para todos aqueles que tenham condições de vibrar a sua essência divina. Então, quais são os avatares? Outros tantos, não menos importantes, compõem o panteão divino, como, por exemplo, Maomé, Zoroastro, Melquisedeque, Cunaton, Vyasa, Tissot, Orfeu, Confúcio, Lao-Tse, Forri, Pitágoras, Christian Rosenkreuz, Ramakrishna, etc., fazendo parte da grande fraternidade branca ou do governo oculto espiritual do mundo. Então, quando se fala na grande fraternidade branca,
fica parecendo que é uma coisa assim, espírita, né? São espíritos que compõem, que está ali, coisa e tal. Mas a coisa é muito mais profunda do que se possa imaginar. Os atributos dos avatares. As manifestações dos filhos de verdade são cíclicas, embora possam ocorrer também para fins corretivos ou retificativos do sistema, para o progresso e evolução humana. Então, essas manifestações, nem sempre ela vem com uma missão específica, unicamente. São várias missões, vários trabalhos, cada um tem um fim. Aqui, no caso do exemplo, está dizendo fins corretivos ou retificativos do sistema, o sistema evolucional. Porque nem sempre tudo dá certo em relação à manifestação divina. Nem tudo ocorre de maneira correta. E às vezes fica arestas. E a própria centelha divina, ela se propaga em outros seres, vamos dizer assim, que vem representando esse trabalho e vai corrigindo todos os defeitos, vamos dizer assim, né? E para chegar àquele bem comum. Essas presenças podem ser momentâneas, parciais, integrais ou totais, da consciência do Logos, do planetário ou de Deus. E ainda também na função de Manu ou condutor de povos. Então são várias histórias em relação a essas manifestações que conduzem os povos de um lugar para outro, com a finalidade de separar o joio do trigo e, com isso, criar um novo estado de consciência. Um avatar integral é a manifestação total do Eterno, ou do Bija dos Avataras, ou ainda o Buda Síntese, ou o próprio Rei Melquisedeque. Então, quando o próprio Rei Melquisedeque se apresenta na face da Terra, ele vem como avatar integral. Ele vai inaugurar uma nova era, um novo sistema de evolução. Quando há necessidade, em certas épocas, nos chamados fins dos tempos, há a manifestação de todas as hierarquias, onde todas as consciências se apresentam na face da Terra, acompanhando a essência única, ou Maha Ishwara, ou os Ishwaras e os Inter-Ishwaras. Isso são classificações sânscritas para explicar as variações dessas manifestações. Acontece a verdadeira chuva de estrelas, compondo 100% da consciência de Deus, o Rei Melquisedeque em forma humana. Avatar integral, quando vai ser inaugurada uma nova era, ou raça-mãe, ou seja, nível de consciência, a essência divina, o Avatara, se apresenta com 100% da essência do Logos, pois o trabalho é de natureza universal, portanto, exigindo uma força poderosíssima para realizá-la, para mudar diametralmente o rumo das coisas, implantando uma nova tônica evolucional. E é o que acontece no mundo hoje, nessa mudança de milênio e também na mudança de sistema. Então, falando-se dos dias que foram criados, pelos quais foram criados a Terra, o planeta Terra, quando se fala no Gênesis ou na Cosmogênese, falando que foram feitos em 7 dias. Quer dizer, 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. Muito bem. Então nós estamos no final e no início, vamos dizer assim, finalizando um e adentrando a outro, no 4º sistema de evolução e entrando no 5º sistema de evolução, onde uma nova tônica espiritual, humana e, de um modo geral, evolucional, para a humanidade, para todos, porque o planeta Terra está mudando de estado de consciência e todos nós temos que acompanhar esse trabalho. O Manu é o portador do véu solar, numa manifestação integral que preside o complexo e trabalhoso processo oculto de arregimentação e seleção das mônadas, ou no caso espíritos, princípios de vida para a formação das raças.
Então, esses seres, eles vão atraindo para si, para o seu aura, vamos dizer assim, para a sua frequência vibratória, todos aqueles que já alcançaram, já evoluíram um pouco mais, saíram daquela, né, daquela faixa vibratória comum e procuram algo mais, já se adiantaram um pouco mais no seu processo evolutivo, na sua evolução, na sua espiritualidade. Então, esses entram em frequência vibratória com esses seres de alta hierarquia. E eles são atraídos para algum lugar, é chamado Terra Sagrada, e essas terras sagradas, dali vão eclodir uma nova raça. Raça no sentido de estado de consciência. O parcial, né, o avatar parcial, essa divina presença, acontece quando os trabalhos a serem realizados estão ligados normalmente à manutenção ou retificação nos planos da grande fraternidade branca. São vidas esparsas de uma vida una. Que aí nós comentamos no início, né? Então, são vidas, são fragmentos desses seres de alta hierarquia que vêm cada um com uma missão de escrever, de ensinar, de trabalhar junto à humanidade e retificar algumas coisas que não foram bem entendidas pelo próprio povo. Quando se trata de uma sub-raça, o potencial diminui indo de 50% até 75% da suprema consciência, pois se trata de implantação de subníveis evolucionais. Então ele vai restaurando, vai recompondo esse pessoal. Muitos são arredios, não aceitam. Já estão acostumados com o que já existe e não querem mudar. Mas aqueles que ousam, né, fazer um salto no vazio, esses então são contemplados com essa ciência, a ciência das idades. Avatar momentâneo. São manifestações instantâneas, momentâneas, para cumprir uma tarefa, para comprovar ensinamentos do mestre, etc. Para a realização de trabalhos específicos, a divindade se manifesta com 25% e até 50% da essência de Deus. Então, não há necessidade de vir com 100%. Então, ele vem com um percentual suficiente para fazer um trabalho específico, um evento específico, e depois ele sai de cena. Sistema evolutivo, ciclos universais. No universo, cada sistema se desenvolve em ciclos, ou yugas, chamados eras, que constituem os ciclos evolutivos, potencializados pelas gunas ou qualidades de matéria. Então, por exemplo, as religiões apontam como céu, purgatório e inferno. São frequências vibratórias. São os três akashas, que é chamado de superior, médio e inferior. Então, dentro dos 5 elementos, né, o 5º elemento é o akasha. Aí já é anotem aí direitinho para pesquisar as forças sutis da natureza, que aí pode se delinear através dos gnomos, das fadas, das ondinas, e vai até chegar aos arcanjos. Satya, ou Kri Yuga, a idade de ouro, Sattva, é a era das virtudes, predominando o amor, a sabedoria, a verdade e a justiça. O Avatar se apresenta com 25% da consciência do Logos. Então, nesse caso aí, ele vem na idade de ouro e não tem muito o que fazer praticamente, né? Chamado assim de Manu, semente, Manu colheita. Tetra Yuga, idade de prata, ouro e prata, Raja. O ciclo onde começa o declínio das virtudes e o surgimento dos vícios. O Avatar aí já vem com 50%, que tem mais trabalho. Dwapara Yuga, idade de bronze, Sattva, Rajas e Tamas, a idade de ferro, em predomínio, Tamas, identificação do mal e feio. O Avatar agora vem com 75% nesse ciclo de evolução. Kali Yuga, idade de ferro, idade negra, Sattva, Rajas e Tamas, as 3 qualidades de matéria aí se misturando, vamos dizer assim. Era intensamente tamásica, grosseira, né? As virtudes praticamente entram em colapso e passam a predominar os vícios, apegos, os prazeres, o egoísmo, etc. Que é o que nós estamos vendo intensamente hoje, né? No nosso período, na nossa era. O Avatar, com 100% de consciência,
o próprio rei Melquisedeque se manifesta nesse período para fazer o transbordo e inaugurar uma nova era, um novo sistema de evolução. Quando ele se manifesta, olha só, quando o Avatar se manifesta? Assim disse Krishna, 3.500 anos de Cristo, ao seu discípulo Arjuna, no Bhagavad Gita, o Cântico do Bem-aventurado. Procurem ver lá no Bhagavad Gita, vocês vão encontrar isso aqui. É uma obra maravilhosa. Todas as vezes que Dharma, a lei justa, declina, e a Dharma, o contrário, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus, para o restabelecimento da lei, ou de lei. Eu nasço em cada yuga, idade ou ouro. Então ele diz o seguinte, eu me manifesto para a salvação dos bons. Esses bons aqui não são os bonzinhos de coração. São aqueles que são justos e perfeitos para o novo ciclo. São aqueles que já estão se preparando, já estão preparados ou se preparando para dar continuidade ao processo evolutivo, ao progresso e à evolução espiritual. Segundo as palavras de Ramakrishna, nascerei tantas vezes quantas forem necessárias para salvar um só homem. Então, olha só o trabalho fantástico desses seres de alta hierarquia. Então, se precisar salvar uma pessoa, eles vêm. Se precisar de fazer uma palestra para uma pessoa, eles fazem. Gautama, o Buda, em 645 a.C., disse: o meu espírito parará sobre a terra, esperando pela minha volta. As palavras de Jesus, o Cristo, e de vários outros avatares são bem conhecidas, né? São bem conhecidas de todos nós. Período das manifestações. Desde os planos cósmicos até a vida em todos os reinos da natureza, tudo é regido por leis imutáveis, emanadas da vontade do Eterno. A vida universal é dividida em ciclos maiores e em ciclos menores, cujos períodos são regulados pelos signos do zodíaco. As grandes manifestações do Eterno acontecem aproximadamente com a entrada do Sol nas diversas casas do zodíaco, como estamos vendo desde o final dos anos 40, início dos anos 50, entrando a era de Aquários. Então o Sol aí está marcando um novo período, uma nova era. Então esse trabalho, eles vêm, são projetados pela engenharia cósmica, pelos senhores de Vênus e também chamados de Kumaras. São seres de altíssima hierarquia e que eles promovem todo esse evento em relação à própria evolução dos seres que estão no planeta Terra, aí no nosso caso específico. Aí temos uma relação de datas, período das manifestações. Então, o pessoal que quiser receber esse PDF, é só me escrever, coisa e tal, que a gente manda. Porque se for detalhar aqui, muitas coisas vão ficar, né, vão ter que virar a noite aqui trabalhando. Então tem muitos casos aqui, aí vamos encontrar também o caso de Jesus também falando aqui, mostrando o seu trabalho e muitos outros. Já adentrando um trabalho específico no Brasil. Depois, naturalmente, que houver uma limpeza geral na nossa terra sagrada. O GOM, a Grande Fraternidade Branca, as religiões, os movimentos religiosos, as filosofias. Então, as religiões são representadas pelos ramos de uma grande e frondosa árvore. O governo oculto do mundo, sustentáculo físico de um grande trabalho realizado pelos seus representantes, ou seja, pela própria divindade manifestada entre os homens. Já o grande filósofo e escritor alemão Herder, escreveu assim sobre as religiões. As religiões são como as cordas de uma mesma lira. Cada uma delas tem a sua nota particular, mas a perfeição da música resulta na união harmoniosa desses diferentes sons. Um detalhe interessante é que é de consciência da Grande Fraternidade Branca, das escolas de iniciação, que nenhum ser desse de alta hierarquia fundou religião nenhuma que tenha sido dada em relação a ele. Eles vieram
trazer uma escola de iniciação, um processo evolutivo. E depois que eles se afastam, que eles saem de cena, aí os seus sacerdotes, os seus seguidores, para não perder o conhecimento, reúne tudo isso que foi dado e cria-se então uma filosofia, uma religião, etc. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui. Miguel está online. Salve, salve. Eliana Ribeiro dos Santos. Sanderlei, se você quiser fazer alguma pergunta, comece por colocando antes no ar, né? Com o jogo da velha, né? É só o Sanderlei. Não tem aqui. Desce. Então vamos lá, vamos algumas perguntas aqui, só para te descansar um pouco, relaxar um pouco, né? Tomar uma água, vamos tomar uma água. Então vamos lá. Meu caro mestre, não sou mestre nem de mim, né? Aqui em casa quem manda aqui não sou eu. Quando eu fico sozinho, eu mando no peixinho do aquário ou então na cachorrinha. Eu indiquei a sua palestra para outros internautas, conhecidos meus. Mas eles alegaram que não conseguem acompanhar o seu linguajar. Teria como começar com aulas mais simples? Nossa senhora, lógico, interessante, que eu recebi alguns e-mails dizendo assim, gostei muito da forma simples que você falou. Olha só, mas vamos tentar, vamos chegar lá. Então esse pessoal deve estar no ar agora. Será que eles estão no ar ainda? Nós podemos fazer uma revisão do que foi dito. Então escreva para mim se eles estão no ar, então vamos tentar. Na pergunta, é possível acontecer que o que está acontecendo com a minha memória, estou lembrando de tudo e de todas as aulas que já tive, como se eu ainda estivesse estudando de novo. É lógico, esse conhecimento, ele vibra na própria glândula pineal. E aí não tem como perder esse conhecimento. A pessoa se afasta, né, vai trabalhar em outro país, tudo mais, e quando ele volta, ele se recorda de tudo, tranquilamente, sem nenhum problema. Então é isso. Meu caro Sanderlei, se os nossos amigos internautas estiverem no ar e quiserem escrever alguma coisa para mim, dizendo que estão no ar, e então vamos tentar fazer uma linguagem mais acessível, vamos dizer assim, né? Então vamos para frente um pouquinho. Também tem um detalhe, há algumas sugestões de algumas pessoas que façamos um tema livre. Então, para fazermos um tema livre, é necessário que vocês, né, colaborem conosco, mandando as suas perguntas antecipadas, que a gente trabalha em cima de um PDF, como nós estamos fazendo aqui agora, e com isso a gente vai passando e vamos respondendo, vai ficando mais fácil também. Então, se quiserem, podendo, escrevam suas perguntas, mande para o meu e-mail e eu respondo diretamente ali também, porque às vezes as pessoas ficam inibidas de fazerem suas perguntas aqui no ar. Então, alguns exemplos aqui, o budismo, o brahmanismo, zoroastrismo, confucionismo, judaísmo, cristianismo, espiritismo. Olha, tudo isso aqui compõe também uma pleiade de movimentos religiosos. As Bíblias, as Santas Escrituras, as Revelações. Então, existem 9 evangelhos. Basicamente, são 9 evangélicos reconhecidos pela grande fraternidade branca. Os excelsos instrutores do mundo ensinaram e deixaram 9 evangelhos para a humanidade.
vejam só, não é a pessoa pegar uma Bíblia e transcrever, copiar, fazer acertos, que quer dizer que ele fez um novo evangelho. Não é por aí, não. Porque o que vale é a essência. E essa essência, somente seres de alta hierarquia possuem. E somente seres de alta hierarquia podem fazer um trabalho como esse. Então, de repente, a pessoa se sente beneficiado por uma luz, por uma energia, coisa e tal, e abre uma lojinha, abre uma religiãozinha lá na garagem dele e atrai as pessoas para ali. Nada errado, não tem nada errado. Mas ele não é um ser de alta hierarquia para fazer isso e para conduzir aquelas pessoas. E vai chegar num ponto que ele vai assumir o karma dessas pessoas. As pessoas vão ficar tranquilas e ele vai assumir o karma delas. Porque ele vai ditar as leis, as normas, as referências para essas pessoas. Como se ele fosse o exemplo da própria divindade. E não é bem assim. Nós somos de manifestações inconscientes. Não ser um avatar que é uma manifestação consciente. Entre todos, o mais antigo foi Vyasa. Olha só que coisa, hein? O instrutor de Aryavarta, antiga Índia. Este nome não foi propriamente a designação de um homem, mas uma invocação aos 28 gurus que se apresentaram com esse nome. Então, às vezes, nós encontramos, é normal encontrar, o nome de um avatar. E, no entanto, ele representa um grupo de seres, um grupo de gurus, que tiveram o mesmo nome, no sentido de função, de trabalho, de realizações. Então, nesse caso do exemplo aqui, o primeiro nominado, que foi Vyasa, isso já depois da Atlântida, quer dizer, a civilização passada. Aí, no caso, para falar sobre raças, um dia nós vamos falar sobre raças, nós vamos apontar isso aí, que a nossa humanidade de hoje não é a primeira do planeta. Nós estamos aqui depois da Atlântida. Então, a quarta raça foi a Atlante. A nossa é a quinta raça. E já estamos deabando, vamos dizer assim, ultrapassando uma meta, um trabalho para o chamado quinto sistema de evolução. Ou seja, uma nova humanidade está se formando. Haja visto as crianças que, olha a inteligência que estão aí. O 28º Vyasa foi Krishna. Então, o pessoal fala de Krishna, mas a sua essência era de Vyasa, vamos dizer assim, né? Vyasa, ou Vyasa, esse vamos dizer assim, é um conjunto, é uma energia que forma um conjunto, aonde uma desses traços, dessas centelhas, chamou-se Krishna, sendo este o último conhecido. Foi o instrutor da primeira sub-raça da raça ariana, ou seja, raça ariana, a quinta raça. E a sua Bíblia foram os Vedas. Em todas as escrituras sagradas são os Vedas, a mais antiga, que foi reunida por Vyasa. A palavra Veda significa conhecimento e vem da raiz vide, conhecer. As Bíblias, as Santas Escrituras, as Revelações. A segunda Bíblia foi introduzida pelo segundo instrutor, na segunda sub-raça ariana, dos ários-semitas. Daqui saíram os judeus, vai por aí afora, esse pessoal dali. Tote, chamado pelos gregos de Hermes Trismegisto. Na época de Platão, Hermes passava por haver inventado a linguagem, o alfabeto e a arte de escrever, além de todas as ciências. Os livros herméticos são a sua Bíblia, que, segundo as tradições, são o número de 42. Então, olha só, já nesse caso aqui, os livros herméticos é formado por 42 livros. Os princípios da Bíblia hermética caracterizam-se pelo domínio das forças ocultas por meio do conhecimento. Então, quando se fala assim, isso aí é muito hermético para mim, coisa e tal, o princípio é esse aí, vem de Hermes, né? Tote. O terceiro grande instrutor foi Zaratustra, chamado de Zoroastro pelos gregos. A Bíblia por ele deixada foi o Avesta. Entretanto, muito se passou depois dessa manifestação
cuja linhagem foi de 29 seres, e que a doutrina foi codificada dentro das tradições persas, nos 21 livros que compõem o Avesta primitivo. Então, isso quer dizer, o Avesta primitivo, quer dizer que muitas Bíblias, vamos dizer por aí, já são cópias e cópias e cópias da original lá de trás. O símbolo do mazdeísmo é o fogo, expressão alegórica da pureza. Nossos queridos irmãos que não estejam entendendo bem a nossa linguagem, pode escrever para a gente, não se inimam, escreva para a gente, vamos conversar, né? Que às vezes a gente já tem uma linha de raciocínio, de trabalho, né? Mas também as pessoas também têm que procurarem, da mesma forma que a gente. Quando eu comecei a estudar, há muitos anos atrás, eu também tinha muita dificuldade para entender as coisas. Então eu levava um caderninho embaixo do braço para as aulas, para as pesquisas, e vai por aí afora, e aí anotava, ia anotando, e procurava no glossário teosófico, procurava no Bhagavad Gita, procurava na Bíblia, e ia assim. E ia atrás das pessoas que eu entendia que tinham mais conhecimento, melhores conhecimentos, e perguntava, tirava as dúvidas. Às vezes as pessoas, que era até engraçado, que as pessoas quando me viam chegando, fugiam de mim. E aí, esse cara chato, vem conversar com a gente, vem ficar perguntando coisas. E depois também, eu descobri que eles também não sabiam tanta coisa assim também não. E aí, por isso eles fugiam também. Porque, veja só, quando a pessoa tem um conhecimento, ela consegue adequar aquela situação, não é mesmo? E não ficar num nível muito alto, muito intelectual, que não é o nosso caso aqui. Então, não se envergonhem, vamos dizer assim, né? Não tenham dúvida, escrevam para a gente, vamos conversar, façam perguntas, aqui no ar mesmo. Se for o caso, a gente pode falar, pode escrever aqui. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no ar, por enquanto. O quarto estudou foi Moisés. Eu acho que Moisés está assistindo a gente aí. Ele sabe quem eu estou falando. Saulo das Águas. Foi o instrutor político e religioso do povo hebreu. A Bíblia, a ele atribuída, foi o Talmud. Lei, filosofia, literatura e doutrina. A lei do Torá. A lei, os profetas e as escrituras. Então eu não vou falar esse nome aqui, Torá, porque eu não sei pronunciar isso direito. Então é melhor ficar por aqui mesmo. A sua vida é por demais conhecida, embora aqui um pouco diferente da verdadeira. Então, muitas coisas chegaram para nós em relação a Jesus, em relação a Buda, em relação a Moisés e a tantos outros, e muita coisa no caminho se perdeu. As pessoas foram retificando, foram ajustando de acordo com os seus entendimentos, não é mesmo? A pessoa não entendia, e aí queria explicar de outra maneira, e acabou sendo, muita coisa foi alterada. Mas essas Bíblias não deixam de ter um valor iniciático, um valor espiritual muito forte, muito poderoso. A quinta Bíblia são os livros canônicos de Kung Fu, mais conhecido como Confúcio. Olha aí, todo mundo conhece Confúcio, já viu falar? Foi o príncipe dos filósofos e nasceu em 551 a.C. Esses livros formam duas coleções. A primeira, o King, os 5 livros, é composto de poesias com 39.222 caracteres. A segunda, eu acho que é Shestexu, os 4 livros, compondo o Tarryo, o Grande Estudo, e o Chung Yun, a Invariabilidade do Meio. Esses livros são coisas importantíssimas, como os outros também, e os que nós vamos falar também. Então são livros que você não encontra no jornaleiro. São livros reservados para pesquisa. Não é para sentar e de uma sentada só ler tudo, não é por aí. Porque exige altas meditações, profundas meditações, e se a pessoa não sofre uma alteração no sentido de modificação do estado de consciência, de melhoria, de crescimento, etc., não adianta ir muito para frente também não. Se a pessoa não procura mudar o seu modo de ver as coisas, o seu estado de consciência, sua espiritualidade,
É bobagem tentar seguir o caminho da iniciação. Porque existe disciplina também. Às vezes tem um horário que você tem que fazer um trabalho e você tem que parar tudo para fazer. Aí você ajusta o horário para aquilo ali, você vai fazer. Mas aí você, eu estou cansado, não vou fazer não. Então a coisa não funciona. Porque existe também as horas sagradas durante o dia e muitas dessas horas são observadas por muitas religiões, por várias religiões. Então, tem um caso, por exemplo, assim, às 6 horas da tarde tem os ângelos, né? As pessoas param para fazer suas orações e tudo mais, e a própria Igreja Católica, né, toca os sinos e tal, e faz a missa e vai por aí afora. São coisas importantíssimas. Mas o que interessa mais é que a pessoa melhore, ela se modifique. Não adianta ir para lá, para lugar nenhum, atrás de guru, esperando que o guru resolva o problema, que não vai resolver. Ele pode dar uma dica de como você melhorar, mas resolver o seu problema, ele não vai resolver. Porque você criou, você tem um karma, e esse karma você tem que resolver. Pode até ajudar alguma coisa ou outra, mas você tem que ter raciocínio, tem que meditar, tem que trabalhar em cima disso aí e superar essa situação que você criou. E isso é importante. A sexta Bíblia é o Evangelho de Lao Tse, outro filósofo chinês, contemporâneo de Confúcio, embora 53 anos mais velho. Teórico e metafísico, o seu tratado canônico é o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. É composto de 2 partes. A primeira consta de 37 capítulos e inicia com a palavra Tao, acenda, o caminho. A segunda, Te Ching, o livro da virtude, formado de 44 capítulos. Ao todo tem em torno de 5.000 caracteres. Esse próprio livro, o Tao Te Ching, você encontra também, até em livrarias você encontra. E mesmo um pouco diluído, algumas palavras já foram trocadas e tal, mas tem uma essência ali. E para aquele que está começando, é um bom caminho. Vai por ali que vai dar certo. E outros também. Só tomando cuidado para na hora de praticar, para não fazer cerimoniais, fazer missas, fazer reuniões e depois atrair para aquele ambiente seres de alta periculosidade que estão no astral. Então tem que tomar muito cuidado, até caso de extraterrestre mesmo, se aproximam e às vezes vêm manipular, vêm chipar aquelas pessoas que estão ali presentes. Então muito cuidado com essas reuniões, esses trabalhos que se fazem. Né? A sétima Bíblia é o importantíssimo Tripitaka budista, Buda Dharanasana, doutrina de Buda. Não foi escrito por Buda, pois como todos os demais grandes instrutores, olha lá, vamos repetir, hein? Pois como todos os demais grandes instrutores, seu conhecimento foi sempre oral. Nenhum deles escreveram nada que disseram que eles escreveram. Não escreveram isso aí. Né? Então, os discípulos, coisa e tal, anotam tudo direitinho e aí se converte no chamado revelações. Então, sempre foi oral, sendo compilado pelos seus discípulos. A doutrina é chamada de Buda Dharma, que foram recolhidas em 3 cestas. Então, o primo dele recolhia as suas informações, anotava direitinho, recolhia tudo e ia jogando nas cestas. A primeira foi formada pela Vinaya Pitaka, formada de 5 escrituras. Devia ter uma característica particular cada um. A segunda compreende as 5 escrituras, o Sutta Pitaka. A terceira e última é formada pelo Abhidhamma Pitaka, estudo de metafísica segmentada em 7 escrituras. Então esse trabalho também de Buda é uma coisa muito séria, muito importante. Muitos amigos nossos são budistas e nós trocamos ideias, trocamos experiência. Realmente são coisas assim fantásticas e a gente aprende todo dia, toda hora com vários irmãos nossos. Celso Milano, desejando aqui um fraternal abraço para todos nós, para ele também
Né? Pergunto, se os grandes mestres da música, Beethoven, Mozart, Bach, etc., também podem ser considerados avatares, em que percentual? Veja só, nesse caso aí, eles não foram um avatar integral. Possivelmente, eles foram avatares momentâneos, parciais, não é mesmo? Porque, como nós comentamos lá atrás, né, um tempinho atrás, eles vêm para retificar um trabalho. Então, são 7 ciências sagradas. E eles vêm também trabalhar dentro dessas ciências. E cada vez mais, antigamente batia bumbo. Hoje em dia tem violino, tem piano, tem grandes orquestras, vai por aí afora. É por aí. Um dia andava a pé, depois veio a cavalo, hoje em dia já tem, né? O trânsito é uma coisa absurda. Então, mais ou menos isso. Então, o percentual deles, eu acredito que tenha ficado entre 50%, 75% e 25%. Mais ou menos nessa faixa. Assim eu entendo. Eu não sei tudo. Eu estou estudando ainda. E cada dia que eu estudo, olha, cada vez a gente aprende mais coisas. Estudando, né? E também conversando com nossos amigos, nossos queridos amigos. Tem alguma coisa aqui de semana que vem. Então é isso. Se quiserem que a gente faça um tema livre, ou seja, mandem para mim alguns temas, né? E a gente então coloca isso no ar e vamos decifrando, vamos dizer assim, né? Vamos trabalhando em cima de cada um deles aí. O que eu não sei mesmo. Mas aí já está comigo e eu vou pesquisar. E com certeza eu vou aprender um pouco mais. As Bíblias, as Santas Escrituras, Revelações. Então, a 8ª Bíblia, dentro deste segmento cronológico, é a cristã. É composto, né, vamos dizer assim, essa Bíblia é composta de 4 evangelhos, mais o Apocalipse e as epístolas de São Paulo, o Novo Testamento. Estas escrituras são muito conhecidas no Ocidente. Dizem os entendidos que a Bíblia, essa nossa Bíblia, é um livro altamente cabalístico. Só que as pessoas têm que saber entender, compreender, desvendar o que está entre as linhas que ali estão. Muita coisa já foi diluída, foi ajustada ao linguajar atual, coisa e tal, mas a essência perdura. A 9ª é a Bíblia do povo árabe. Chama-se de Corão, melhor dito, de Corão. O seu supremo instrutor na linhagem de Ismael foi Mohamed, ou Mahoma, ou Mahomed. Nasceu em 510, filho de Abdalá e Amina, árabes de certa nobreza. O Corão significa livro ou leitura por excelência. E tem 3 características. Um judaico, outra cristã, e um terceiro islamita. Possui 114 suratas, divisão capítulos. Olha, se as pessoas pudessem se desarmarem completamente, né, e pegar essas Bíblias, dar uma boa olhada, procurar informação, procurar conhecimento, procurar sabedoria, espiritualidade, olha, o passo na evolução da espiritualidade da pessoa seria muito grande. Porque, naturalmente, esses seres de alta hierarquia, eles não querem que as pessoas fiquem adulando eles, não fiquem atrás deles. Ele falou, a pessoa repete, repete, repete. Bota a Bíblia embaixo do braço, repete tudo que está escrito lá. E assim vai, né? E outras coisas também. Muito bem. Então, eles não querem isso. Eles querem que as pessoas entendam o que eles ensinaram e passem com as suas palavras para os demais. Porque é sinal que ele entendeu o que o mestre ensinou. Então, ficar repetindo, 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 é sinal que muita coisa ele ainda não assimilou. E isso é importante. Entender a essência do que o mestre deixou, em todos os sentidos, nas revelações e tudo mais. E, com isso, e tem um detalhe também importante. É uma coisa importante. Já Mahatma Gandhi, que nós não citamos aqui, que é um outro tipo, é uma outra linhagem de avatares, né? É uma linha de adeptos, tal, vai por aí.
Então ele diz o seguinte, que cada pessoa que se ilumina 1000 pessoas à volta dele. Porque nós, na realidade, entrando na mecânica quântica, todos nós estamos conectados. Nós temos várias faixas de conexões, e tudo aquilo que nós fazemos, criamos, realizando, evoluímos, aquelas pessoas que estão conectadas ali também vão recebendo essas experiências. E tudo vai se evoluindo, todo mundo vai criando. Vai crescendo, a não ser que a pessoa não queira aceitar as modificações, um novo método, um novo modo de pensar, de realizar e tudo mais. Então, se ela não quiser, aí nem Deus consegue. Mas se ela abre a mente, abre o coração, se ela vai assistir a missa com o coração aberto, entendendo que muitos estão ali presentes, estão reivindicando coisas para si, e aí a pessoa joga aquela energia de amor, sabedoria, de verdade e justiça para todos, e tudo aquilo que está sendo vibrado naquele momento, vibre na mente e no coração de todos aqueles presentes, que eles consigam os seus pedidos, as suas necessidades, as suas realizações, muita gente sofrendo e tudo mais, mas e se a pessoa vai à missa, vai ao culto e joga essa energia, né, vibra essa energia de amor, sabedoria para todos, olha só o impacto que vai ter essa missa, esse culto, né, esse cerimonial, é uma coisa importante, é muito importante mesmo. Se nós jogarmos essa energia, por exemplo, temos um caso específico, entre muitos casos, do projeto Aquário no Rio de Janeiro, que era regido lá, né, a Sinfônica da Vida lá, era regida pelo Karabichevich, né? Então, nesse dia estava sendo executada a Quinta Sinfonia. Então, uma pessoa muito amiga nossa foi assistir, né? E ficou espantada, porque ela tem assim um certo nível social. E quando chegou ali, ela via uma mistureba danada, gente de todas as classes sociais ali. Então, ela não imaginava que as pessoas também, mais humildes, também gostassem de música clássica. Mas olha, ela ficou assim encantada, essa pessoa ficou encantada. Então ela começou a criar um campo de energia chamado um globo azul. E foi envolvendo aquele povo, Karabichevsky, os músicos, e foi se espraiando, e foi envolvendo todo o pessoal presente, que tinha milhares e milhares de pessoas ali, e foi envolvendo a Quinta da Boa Vista, e foi crescendo, envolvendo o Rio de Janeiro. Uma coisa interessante aconteceu. Os egos, né, a essência superior de cada pessoa presente, respondeu a esse presente, mandando de volta a energia de agradecimento. Então ela recebeu um impacto muito forte de milhares e milhares de pessoas que receberam essa dádiva que ela mandou. E ela teve uma comoção muito forte. E ela disse que chorou 3 dias de alegria. Agora você imagina se nós começarmos a fazer a mesma coisa em relação aos políticos, aos empresários, aos chefes de família, à juventude brasileira e do mundo inteiro. Se nós começarmos a jogar essa energia, né, o potencial que nós possuímos, nessas direções, coisas específicas assim, imagine o próprio presidente da República, ou presidenta, como é que queiram, se nós mandarmos uma carga poderosa para ela, porque o que manda de coisa negativa não está no gibi. Então, a presidente não é perfeita. Então, essa carga toda batendo nela, o ego dela, a essência de vida dela recebe esse impacto. E, consequentemente, ela vai vibrar essa energia em todo o seu ambiente, em todo o seu ambiente político, empresarial, vai por aí fora. E é isso aí. Então, a humanidade tem uma certa culpa no cartório em relação às situações más que acontecem no planeta, né? Catástrofe e tudo mais, porque vibra muita coisa má também. Muito ódio, muita vingança, muita injustiça um entre os outros, não é mesmo? Entrou uma aguinha na casa da pessoa, teve uma enchente, as pessoas entram lá, muita gente entra nessas casas, não é para ajudar não, é para roubar mesmo.
e é gente humilde como os demais. Então, isso mostra que nós temos que trabalhar isso aí dentro de nós, em todos os níveis. Por que não ajudar? Não é mesmo? Por que não participar desse crescimento do nosso querido Brasil? As Bíblias, as Santas Escrituras, as Revelações. Olha aí de novo o título. Muitos outros livros importantes fazem parte das bibliotecas da Grande Fraternidade Branca, com o nome velado de Sudha Dharma Mandalam, Irmãos da Pureza. Os 4 Vedas completos, o Bharata Sutra ou Yoga e Vyasa. O Bharata, com suas 24.000 slokas, por Bhagavana Vyasa. O Mahabharata, composto de Krishna, do Nipayan Vyasa. Os 77 Upanishads. Os 4 Gitas, Arsha, Brahma, Siruti e Duddha Gita. E Sudha Harashizya. Entre eles, o Bhagavad Gita, o canto ao bem-aventurado. Então, queridos amigos, irmãos e amigos, essas bibliotecas existem reservadas para aqueles que fazem jus a chegar a esses pontos. Mas nada é escondido da humanidade. Dizem que a maçonaria, a eubiose, a teosofia, a Rosa Cruz e outras mais, tudo é coisa reservada, é oculto, é hermético e tal, mas chega lá. É hermético que não chega, fica de longe, né? A pessoa fica de longe. Se a pessoa chega junto, se a pessoa chegar lá na porta e bate, vai ser bem recebida, com certeza. E é certo. E ela vai aprender, ela vai crescer. E também tem um detalhe, existem os vários planos de evolução. Se existe biblioteca no plano físico, também existe no plano espiritual. Muitas pessoas se desdobram e vão estudar essas bibliotecas em loco, no princípio, vou dizer assim, na essência divina que foi vibrada naquela época. Então esses livros existem, essas bibliotecas existem, as bibliotecas da natureza existem, e muitos que chegam num certo nível espiritual vão estudar em loco, vão estudar nesses lugares. Além desses termos, o Manavadharma Shastra, ou Código do Manu, que serviu de base para as leis de toda a humanidade. Então, a Constituição mesmo, né, toda ela é baseada no Manavadharma Shastra. Ao comparar os mandamentos retirados das revelações mais antigas com as de Jesus, aos preceitos de Krishna, de Zoroastro, de Pitágoras, de Porri, na China e de vários outros, sempre vamos encontrar a mesma verdade, muito embora estejam adaptadas à língua de cada povo, à sua cultura e ao seu nível de evolução. Isso quer dizer que o mesmo conhecimento que é dado num lugar é dado em outro, mas cada um ajustado às suas culturas, etc. Vamos adiantar um pouquinho mais, vamos correr um pouquinho mais. Então, os 10 mandamentos. Os hebreus falam nos 10 sefirotes, quer dizer, da árvore da vida. Quando se fala naquela árvore genealógica, que aí as pessoas vão ver como é que nasceu aquela família, o casal que deu início àquela família, cada galho tem um filho, um tio, um primo, tal, lá. Então, isso aí tudo é cópia de algo muito mais profundo que se possa imaginar. Então, isso chegou para a gente, para o plano humano, para a humanidade. Mas isso é um reflexo de outros planos de evolução. O Decálogo de Moisés, os mandamentos representam o modo de se aplicar, viver a lei da evolução, a lei dos ciclos futuros. São as leis que vão nortear os povos no sentido de se aprender a vivenciar as novas tônicas de evolução. Os mandamentos primordiais foram gravados na pedra de Asgard, no início da raça ariana, derivando daí todos os demais códigos arcanos e salmos. Quem já não viu falar em arcanos e salmos? Aos pouquinhos, as coisas vão aparecendo. Olha, são as dicas e nós vamos correr atrás disso aí. Então, o nascimento dos avataras. O mistério que envolve o nascimento destes grandes seres também está ligado ao da Virgens Mães, segundo a tradição cristã. O anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria o nascimento de Jesus. As várias religiões do mundo também possuem as suas Virgens Mães, todas elas compondo um panteão expressivo quanto aos seus filhos. São seres de alta hierarquia que se colocam na situação de uma família, de uma sagrada família, e esses filhos normalmente
são filhos, são avataras. Tanto Maia no Oriente quanto Maria no Ocidente, o seu papel é de fundamental importância nas doutrinas místicas, das filosofias e religiões cujos nomes são Adanari, a hindu, Ísis, a egípcia, Astarote, a hebraica, Astarté, a síria, Afrodite, a grega, Vesta, a romana, Erta, dos japoneses, Xingmu, a chinesa, e muitas outras, incluindo a que o nosso tupi denomina de Jaci, mãe dos frutos e da lua, etc. É por aí. Então, em todos os níveis sociais, vamos dizer assim, em todas as culturas, em todos os países, se encontra essas verdades, esses conhecimentos, essas culturas dadas pelo próprio Avatar, pela própria divindade, pelo próprio rei Melquisedeque. Então ele veio no nosso meio, o próprio rei Melquisedeque já esteve entre nós N vezes, e as pessoas não conseguiram. Né? O presidente da República, os figurões, de modo geral, têm atrás de si, né, as pessoas que vão resguardá-lo, né, vão protegê-los, né, de ataques e tudo mais. E, no entanto, né, cria-se toda uma parafernália para proteger o Papa, para proteger o presidente da República, e vai por aí fora. Os figurões, vai por aí, pega helicóptero para não passar no meio do povo, e vai assim. Muito bem. Um ser desse passa no meio do povo, até cumprimenta as pessoas veem, só que não o reconhecem, não dão a mínima para ele, e ele passa tranquilamente, e assim vive. O nascimento dos avatares. Muito antes de Cristo, os antigos israelitas chamavam a rainha do céu de Regina Coeli, de Menia, que derivou o Neomênia, Nova Lua. Obviamente, a mesma Maria, nossa conhecida mãe do Deus vivo. Como diz a Igreja Católica, o nascimento do menino Jesus se deu em Belém, tendo a criança sido colocada numa manjedoura. Belém é formada por duas letras hebraicas, Bet e Aleph, cujo significado cabalístico é casa de Deus, templo de Deus, etc. Jerusalém e Belém expressa com as letras J e B, as colunas do Templo de Salomão, muito conhecida pelas grandes escolas iniciáticas. Então, o nascimento dos avataras, o Edom, o Éden, o paraíso na terra. Apta também quer dizer oitava cidade, o centro de um sistema geográfico, região sagrada, implantada pela consciência divina para o início de uma nova raça, ou seja, pelo próprio rei Melquisedeque. A tradição da Sagrada Família é muito mais antiga que o próprio budismo, muito mais antiga das religiões conhecidas. Jesus, Maria e José, o carpinteiro, como uma das suas representações, também encontrada nos Vedas. A sua passagem lá nos Vedas. E diga-se de passagem que o nome Jesus, o Cristo, tem uma sonância a de Ieseus Krishna, que expressou-se na Índia em 3.500 a.C. A mãe de Krishna foi Devaki, irmã do rei de Madura, uma bela e formosa princesa, em torno do qual a lenda exalta como Virgem Mãe. Nascimento. A história está repleta desses legisladores, manus, homens-deuses, em todo o mundo. Nas Américas falamos de Quetzalcoatl. No México, o povo Naoa o chamava de Cuculcán, ou a serpente de plumas. Na Colômbia, para as tradições do povo Xibicha, era o Manu Bochica, Manco Capac e sua esposa e irmã Mamacoia, os Manus das tradições incas. Desse casal originou-se toda uma dinastia de reis sábios, a dinastia de Tupac. Nós temos que andar um pouquinho mais rápido, porque senão não dá tempo de terminar o assunto hoje. Esse termo entre os tupis e guaranis do Brasil e do Paraguai transformou-se em Tupã, o grande deus, que ensinou aos antepassados o uso do fogo e as artes da agricultura. A lenda de Tamandaré, o Manu Tupinambá, encontra-se o Guarani, de José de Alencar, dentro da chave etimológica. Tamandaré significa o repovoador. Temos mais alguma pergunta? Alguma coisa? Acho que apareceu mais coisa. Vou tomar uma aguinha aqui e vamos ver. Qualquer ser humano comum pode ser um avatar?
existe um princípio de avatares normal dele, ele é vertical. Ele vem da essência divina para baixo. Ele se manifesta nessa direção, de cima para baixo. Existe um outro tipo, que é dado em sânscrito, que é chamado Jiva Mukta. Então, esse avatar, ele é horizontal. Então, esse avatar, ele é humano, ele é uma pessoa comum. Ele é um ser que está ultrapassando o nível de adeptado. Ele saiu do plano humano e está já galgando outras esferas. Então, é chamado de Jiva Mukta. Então, requer muito trabalho, muita paciência, muita disciplina, muito estudo, muita meditação. Olha o Sanderlei está realmente aqui pegando legal. Qualquer ser humano comum pode ser um avatar, é pergunta, né? Ele perguntou 2 vezes, então é ótimo, é muito bom. Então, por exemplo, agora que o 8º princípio, né, o próprio rei Melquisedeque, com o nome de Maitreya Buda, está se manifestando no Brasil, né, de forma de centelhas divinas, aqueles que tiverem sintonia com a obra do Eterno, com a obra de Deus, eles vão receber esse impacto. Essa luzinha vai brilhar na glândula pineal dessas pessoas, com certeza. Porque o Brasil é uma terra sagrada. E, com isso, quer dizer que o povo que vive aqui, também, entre muitos, né, um grupo vai receber o impacto dessa essência divina, com certeza. E o trabalho continua, vamos para frente. Vamos para o próximo. Olha só, o nascimento dos avatares, a próxima manifestação de Maitreya. Aqui vocês podem ver uma figurinha aqui do lado, não sei se vocês estão vendo bem. Isso aqui é um panteão. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem vários ídolos. Se ela não tiver, que foram os avatares que já vieram à face da Terra. Sendo que esse mais à esquerda, né, não está bem nítido, esse é um exemplo do próprio Maitreya Buda, que eles chamam de avatar de calça. Então diz que isso aí é antigo, isso aí é do século retrasado, e mostrando que o próximo avatar, ele viria de calça comprida, e outro que ele viria para as bandas do Ocidente. Já em outra linhagem, eles falam que vem especificamente no Brasil. Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o começo das dores. E depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal é uma coisa interessante. Ele é formado por 3 letras. É um J, um H e um S. Que isso é Júpiter, representa Júpiter, Hermes e Saturno. Né? É um princípio, né, que mostra que esse ser já estaria manifestado na face da Terra. Então, já viram o J, já viram o HS, já viram o S. Agora, os 3 juntos ainda ninguém falou. Mas vários outros seres já vieram antes preparar o trabalho dele. E estiveram no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Bahia, e vai por aí afora. E as pessoas, o povão, do modo geral, não se deu conta da presença deles no meio deles, do meio do povo. Quando o Vishnu Purana, quando o fim da Idade Negra, Kali Yuga, estiver próximo, descerá sobre a Terra uma parte daquele ser divino que existe por virtualidade da sua própria natureza espiritual cósmica, ou seja, o Kalki Avatara, dotado de 8 faculdades supremas. Ele restabelecerá a justiça sobre a Terra, as mentes do que viverem no fim da Kali Yuga, quer dizer, da Idade Negra, desse tempo que nós estamos passando, já estamos terminando, se despertarão tão diáfanas como o cristal. Então diz que no início da nova era, as pessoas que estiverem afins com esse trabalho,
com um ser de alta hierarquia, com o rei Melquisedeque, com Maitreya, o nome que queira dar, essas pessoas que estiverem ligadas com eles terão as suas mentes tão diáfanas como o cristal. Vamos ver mais um pedacinho, olha lá. Então, a próxima manifestação, nós estamos falando da próxima manifestação o tempo todo. Os homens assim transformados serão como sementes de seres humanos, e produzirão uma raça que seguirão as leis da idade de Kritya, a idade da pureza. Porque está escrito, quando o Sol e a Luz, Shia e Júpiter estiverem em uma só casa, ou signo celeste, a idade de Sattva, de ouro, ou Krita Yuga, voltará a reinar. Então, nós estamos mostrando que existem 7 tônicas de evolução, 7 tônicas de conhecimento, que existe também o trabalho de astrologia, de numerologia e tudo mais. Esses trabalhos não são encontrados em jornaleiro, são coisas reservadíssimas para aqueles que se dedicam realmente ao conhecimento. Em 1921, o bem-aventurado Buda vivo recuperou a visão física perdida em 1983. Chamou os discípulos e ordenou que estendessem no assoalho um tapete cor azul e índigo, queimassem um perfume chamado fatil, a fim de preparar um ambiente para uma ritualística. Isso lá no Tibete. Ao começar o cerimonial, o Bob do Gengen alertou os discípulos para o centro do santuário, onde se erguia magicamente uma montanha, por cujas encostas 2 cavaleiros subiam parando antes do topo. Então eles observaram, né, o tapete tomou uma forma que parecia uma montanha. E ele chamou a atenção dos discípulos para um ponto daquele local, e aí eles observaram que tinha 2 cavaleiros subindo o morro, subindo. E antes de chegar no topo, eles pararam. Subitamente, os 2 cavaleiros se prostraram de joelhos sobre uma pedra, diante de um círio aceso. Em seguida, sua santidade ergueu o braço direito e com o indicador apontando para o ocidente disse: eis os meus sucessores, a quem passa o meu madeiro. Sobre ambos paira o cavaleiro das idades, montado em seu cavalo branco. Esse cavaleiro das idades aqui, para nós aqui no ocidente, é o próprio São Jorge, não é mesmo? Então tem o nome de São Jorge, mas não é um cavaleiro lá na Capadócia, não é bem aquilo não. Então, foram feitos cópias, vamos dizer assim, foram feitos ajustes, mas esse cavaleiro das idades, esse conhecimento, essa vertente, isso é mais velho do que Pai Nosso, vamos dizer assim, é muito antigo. E as religiões vêm pelo caminho, vêm pegando e vêm ajustando para as pessoas também poderem entender melhor as suas revelações. Então ele apontou lá, naquela época, e com isso estava dizendo o seguinte, que os valores do Tibete, os valores espirituais do Tibete, não estavam mais lá, estariam sendo transferidos para aquela montanha. Né? Vamos ver outro detalhe. O Roso de Luna, o Dr. Mário Roso de Luna, na introdução do seu livro É o Simbolismo das Religiões do Mundo, ele diz assim: ligo, ligas, ligar, é atar ou ligar em latim. E religo, religas, religare, ligar 2 vezes, a pura etimologia da nossa palavra religião. E, portanto, religioso é tudo que liga, né, o divino ao terreno, o terreno ao divino. E irreligioso, o que separa ou desliga, obviamente, o homem das coisas divinas. A igreja de Melquisedeque é a detentora do culto do Santo Graal, a religião, sabedoria, etc., que se estende por todo o globo terrestre. Seus vestígios são encontrados em todas as grandes religiões e nas filosofias, culturas e tradições, sejam elas do Oriente como do Ocidente, pois todas elas foram derivadas da presença divina do culto do rei Melquisedeque. Então, o que é religião? Então, religião não é o que muitos dizem por aí. Viu espalhando religião, é minha religião. Né? Tem que saber se a pessoa vive aquilo dentro de si. A sua mente e seu coração trabalham nesse religar ele ao seu eu superior. Religião é o senso de compreensão da totalidade da existência. Então, a pessoa que possui religião, ela tem que ter um senso de compreensão da totalidade da humanidade de todos.
Então, se ele pensa que ele está salvo dentro da religião dele, é sinal que ele não conhece a própria religião. É a consciência da plenitude do ser. O princípio do sentimento religioso é chamado de espiritualidade. Então, veja lá. O princípio do sentimento religioso é chamado de espiritualidade. Então, se a pessoa não tem esse sentimento religioso dentro de si, ela não pode ter espiritualidade. É um arremedo dentro dela. Onde não há divisão, separação entre você e eu e de ninguém. Não pode haver separação. Existe estado de consciência. Existe aqueles que gostam da religião tal e outros da religião tal. Mas não quer dizer que sejam diferentes, que um é melhor do que o outro. Não é nada disso. Os cerimoniais favorecem a transformação emocional, o estudo das revelações, o conhecimento da ciência iniciática, das idades. Aprimora a estrutura mental, a inteligência e a vivenciação harmoniza a estrutura espiritual. Uma verdadeira alquimia entre o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, o cerimonial, atualizado pelo rei Melquisedeque, vamos dizer assim, ajustado aos novos princípios de evolução, ele vai criar essa transformação emocional, psicoemocional, mental no ser humano, nas revelações, através das revelações ou conhecimento da ciência inicial das idades, onde ele aprimora o mental dele. Ou seja, porque o que vem por aí, a nova era, ela é uma exigência para o mental, trabalhar o mental. Né? Ou seja, qualificar, estruturar e sublimar tudo aquilo que está ligado à parte psíquica do homem. Né? Os sentimentos, vai por aí afora. Muito bem. Então, a religião, o movimento religioso, que vem repetindo aquilo que os outros falaram, é sinal que não está atualizada. Elas têm que mostrar algo em relação ao vir a ser, ao futuro. Ele vem preparar o grupo de pessoas para o vir a ser, para o futuro. Então, ela tem aqui uma verdadeira alquimia entre corpo, alma e espírito. Então, a cerimônia, a missa, vai por aí afora, né? Os rituais, ele tem que trazer uma alquimia entre corpo, alma e espírito. Então, a pessoa que entra num lugar desse e faz um trabalho dentro de si, procura entender com o coração e com a mente e sublimar a coisa com o coração, os valores com o coração, é sinal que ela está entrando nessa alquimia, nesse trabalho. Ela está crescendo, está melhorando, vai por aí afora. As escolas iniciáticas são instituições que servem de portal aos mais esforçados, interessados em viver em harmonia com a ciência da vida. Na realidade, são aqueles que procuram encontrar o Deus único e verdadeiro dentro de si mesmo, conscientemente. Não é do lado de fora, não é ir atrás. Muitas pessoas se enganam que quando morrerem, vão encontrar o mestre. O mestre não está do outro lado à disposição de ninguém, porque ele tem o seu trabalho a realizar. Então, por exemplo, no caso de Jesus, já pensou Jesus ficasse do outro lado recebendo todo mundo que morre da religião dele? Nossa Senhora! Então é fora do esquema. Então as pessoas se decepcionam e lá elas se defrontam com aquilo que ela mesma criou. Então se ela criou coisas boas, ela vai ter coisas boas. Se ela criou coisas ruins, vai ter coisas ruins. E aí vai ter que voltar para consertar. O Cristo universal reside em todo o ser mortal e movimenta, por seus poderes sobrenaturais, todas as coisas através da roda de Sansara, ou roda de vida e morte. Está presente no Corão, Bíblia, Rig Veda, Budismo, Islamismo, no Torá, etc. Portanto, altas muralhas, falta de consciência, se antepõe aos indivíduos de cultura medíocre e de formação moral vergonhosa, impedindo de penetrarem em seus arcanos e se defrontarem com o seu Cristo eterno. Então, se a pessoa não está equilibrada, não está com os seus chakras alinhados, né? Desde o princípio crístico lá em cima até Kundalini aqui embaixo, não vai adiantar, porque ele não vai entender, ele não vai vibrar aquela energia, ele não vai alcançar a sutileza do ambiente e daquilo que está sendo realizado. São as verdadeiras instituições de iniciação constituídas pelos avataras em suas manifestações na face da Terra, que têm como principal objetivo preparar o discípulo para a ligação, o religare com o seu eu superior, a volta ao divino, às suas origens conscientemente. A obra do Eterno na face da Terra se objetiva como principal meio inconsciente
para a reintegração humana com seu ego superior, a sua essência divina, o seu princípio maior. Essas instituições subdividem-se em duas partes. Então vamos ver como é que essas escolas de ginástica elas funcionam. Então a primeira parte dela é cultural, institucional, é a porta de entrada para a auto-identificação com a obra dos deuses, pelo conhecimento, pelas revelações, sistema de estudos, de compreensão do processo evolucional através da sabedoria inicial das idades. Muito bem. Então, é que nós comentamos lá no início. A pessoa bate, vai lá e bate. Eu vou assistir a palestra, eu quero ver como é que funciona, eu quero aprender, eu quero melhorar. Com certeza vai ser bem recebido. Não é mesmo? Mas ali é antessala. A pessoa vai ter os primeiros contatos, vai dar o primeiro passo nos degraus da escada de Jacó. Vamos dizer assim. A segunda parte religiosa, que é ligada ao mistério do Santo Graal, o culto de Melquisedeque, para a ligação direta com o eu superior, mediante meditações, yogas, práticas cerimoniais em nível espiritual, uma alquimia interior dentro da tônica do ciclo, ou seja, sempre atualizada. Não adianta querer vivenciar para o futuro as coisas lá de trás do tempo do Egito, da Índia, vai por aí fora, porque tudo isso já foi atualizado. E o que pede, se a pessoa entra no colégio, ela vai para o primeiro ano. Se no segundo ano ela vai fazer a mesma coisa do que o primeiro ano, ela não está evoluindo. Se lá na 8ª série ela vai aprender a mesma coisa que aprendeu na primeira série, é sinal que não progrediu, não está havendo consciência de um processo evolutivo, né, no progresso. Mistério da Esfinge. Os mistérios da Esfinge estão intimamente ligados às manifestações da Avatara, senão a evolução humana. Os mistérios da Esfinge estão intimamente ligados às manifestações avatáricas, senão a evolução humana. São constituídos pelos senhores do karma, no sentido de dinamizar o processo evolutivo, separando o joio do trigo, qualificando aqueles que deverão voltar à casa paterna conscientemente. Então, o mistério da Esfinge é uma coisa muito séria, né? É o simbolismo e que o discípulo deverá se defrontar isso dentro dele. Para não dizer assim, em outros aspectos, também com o dragão do umbral. Como parte dos mistérios, temos ainda 4 animais representando as hierarquias criadoras, os respectivos apóstolos e os elementos da natureza. A águia, João, ar. O leão, Marcos, fogo. O touro, Lucas, terra. E o anjo, Mateus, água. Aí, Mateus, aí, ó. O verdadeiro caminho da iniciação indicam esses mistérios que os discípulos devem desvendar dentro de si mesmos para alcançarem na terra condições de dizer, eu e o Pai, o Mestre, somos um só. Né? Eu, a minha essência divina, sou um só, vamos dizer assim. Né? Estou trabalhando para isso, vou tomar que um dia eu chegue lá. Né? Vamos me esforçar para isso aí. Então, aqui mostra que no simples monumento, vamos dizer assim, então ele fala dos 4 animais do Apocalipse. Então, nesse caso aqui, ele fala da águia. Já na iniciação fala de João, né? Do evangelista. E o elemento da natureza, o ar. O outro, leão, Marcos, fogo. Já o outro, o touro, Lucas, terra. E o anjo, Mateus, água. Então está aí. Aos pouquinhos, vamos levantando os véus, né? Vamos trabalhando isso aí. Quer dizer que, olha, vamos procurar, vamos desvendar. E outra coisa, a iniciação não é feita de um dia para o outro, não. Isso leva anos a fios, e na maioria das vezes, se a pessoa não traz uma bagagem muito grande, vai ter que ficar uma parte para outra vida. Segundo a tradição do Ocidente, se trata de um cálice de esmeralda, no qual José de Arimateia colheu o sangue do quinto Bodhisattva, o Cristo, quando foi lanceado pelo centurião Longinos. No passado, o mistério do Santo Graal foi mantido no Oriente, em 8 igrejas ou templos, nas cidades da Turquia. Então, 8 taças representavam essa essência em 8 igrejas lá na Turquia. Aí tem um símbolo aqui, isso aqui esse símbolo, esse desenho aí, né, dessa parte geográfica, é tirado de uma Bíblia mesmo que eu encontrei. Segundo João, as igrejas do Apocalipse são, olha só as igrejas da época: Éfeso, Sardes, Esmirna, Tiátira, Pérgamo,
Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia, sendo que a oitava, Jerusalém. E nós falamos do sistema geográfico. Então, quando um ser de alta hierarquia se manifesta, o rei Melquisedeque, o local que ele fica, que é uma terra sagrada, é a oitava, entre 7 regiões, 7 locais ao redor dele. E aí, ó, alguém deve ter pensado assim, poxa, ele está falando lá de longe, não sei o quê. E o Brasil? Vamos ver o Brasil, olha só. Os 22 mosteiros de fraternidade, representando ramificações da grande loja, ou fraternidade branca, no mundo humano ou terreno, sendo, em realidade, o governo oculto do mundo, o GOM. Né? E esse governo oculto do mundo, ele tem a representação no plano humano, que é formado por pessoas de alta hierarquia espiritual, seres humanos mesmo. Né? Que o Sanderey perguntou sobre chegar a ser avatar do ser humano, mas olha, os passos são dados, e quem sabe não chega lá. Então, na Índia, Srinagar, Simla, Gartok, Ladakh, Lé. Na Mongólia, Urga, Naringol, Tibete, Tijagé, Lhasa. México, Chichen Itza, Peru, Machu Picchu, Egito, El Cairá, Karnak, Luxor, Líbia, Caleb, Estados Unidos, é o Moro. E no caso ali é o Moro. Líbano, Monte Líbano, Baalbek, muitos emigraram de lá, vieram para o sul de Minas, né? Então, fizeram aquela viagem. Aí, agora, vamos ver o Brasil especificamente. Boaçucanga, região de Vila Velha, no Paraná. Parimã, região da Serra de Roraima, Alto Amazonas. Pedra Pintada, região relacionada a Badesi. Matatu, Araracanga, região da Serra do Roncador, em Mato Grosso. E Morebe, em São Lourenço, sul de Minas, conhecida pelos seus habitantes como Montanha Sagrada. Então, no inconsciente coletivo, as pessoas vão falando. E é por aí mesmo. Então, essa região toda amazônica, estão, como nós ainda estamos um tanto devagar em relação ao progresso, as grandes ONGs do mundo inteiro estão vindo para cá, estão lá. Mais de 300 mil ONGs trabalham dentro da Amazônia, naquela região toda. Inclusive recolhendo materiais de estudo, de pesquisas, né, da flora, da fauna, levando para os seus países, né, e registrando lá como se fosse deles. E nós aqui, né, babando, né, com o dedo na boca e sem fazer nada. Mas mesmo assim, muitos estão vindo, mas eles levam a energia do Brasil, e um dia eles vão ter que responder por isso, eles vão ter que vir aqui, né? Aí vamos tratar os atributos de Deus. Os 3 valores do Eterno expressos na humanidade através dos avatares. Então, os avatares têm esses atributos. Onipotência, onisciência, onipresença. Onipotência, Deus que tudo vê. É uma vontade permanente. Onisciência, Deus que tudo sabe, sabedoria permanente. E onipresença, Deus que tudo é, atividade permanente. Então, a vontade posta em atividade através da sabedoria do Eterno. Onipotência é o aspecto da vontade como característica divina do homem, expressa através de um dom precioso dos filhos de Brahma. Está presente nos seres autoconscientes, nos Budas celestes, nos avatares de Brahma, etc. Onisciência está relacionado com o amor-sabedoria, é a expressão do avatar divino, da sabedoria divina, através do Buda humano, avatar de Vishnu. Onipresença relaciona-se com o aspecto da atividade, ou seja, quando a vontade de Deus é posta em movimento, em atividade, através da roda de Sansara, roda de vida e morte, representada pelo Buda terreno. Isso quer dizer o seguinte, que tem avatares que são bonzinhos, mas outros não são maus não, mas ele cobra as coisas pela ética. Então eles têm o amor, sabedoria, a verdade e a justiça. Então cada um vem dentro de uma característica e pensa que é do mal, mas não é. Sistema planetário e sistema geográfico. E aí, o sistema planetário é uma expressão da manifestação do próprio Logos planetário. O sistema planetário é uma expressão da manifestação do próprio Logos planetário, tendo na biologia sua representação no átomo, onde o núcleo é formado de prótons e nêutrons, que faz o papel do Sol central, e os elétrons que giram à sua volta, representando os planetas. Então é chamado sistema planetário de sistema geográfico, ou seja, um local, uma terra
com a terra sagrada. Essa terra sagrada não é uma pessoa que chegou, arranjou uma grana e foi inaugurar alguma coisa não sei aonde. Não é bem por aí, não. Muitos tentaram e não deu certo. A coisa virou briga, deu confusão. Na realidade, é muito mais que isso, porquanto nele palpita a própria consciência do Logos, agindo para a realização do plano arquetipal, projetado desde o início das coisas. Então, quando nós passamos assim rapidinho, falando sobre a Gênese ou a cosmogênese, na formação dos sete sistemas de evolução, na realidade todos eles foram criados simultaneamente, né? Agora, a seriação disso aí vem como conquista de consciência. Então, olha só agora, preste atenção que nós vamos falar de coisas importantes. Olha só, já vimos falando e agora vamos apontar coisas aqui que isso ainda não foi dado. Sistema geográfico do submineiro, expressão do sétimo sistema de evolução. Ou seja, esse sétimo dia da criação é muito distante, é coisa para 30 mil, 40 mil, 50 mil anos à frente. Então, as cidades que representam esse sistema. Pouso Alto, que é representado pelo Sol. Itanhandu, Lua. Cabo de Minas, Marte. Maria da Fé, Mercúrio. São Tomé das Letras, Júpiter. Conceição do Rio Verde, Vênus. E Arioca, Saturno. Tendo como oitava a cidade de São Lourenço, que vocês conhecem. E é por aí. Então são pessoas, grupos de pessoas que trabalham nessas cidades de maneira oculta. Está no meio do povo e ninguém sabe que está sendo preparado ali um trabalho importantíssimo para o futuro. Sistema geográfico de Itaparica, na Bahia. Expressão do sexto sistema de evolução. Feira de Santana, Cachoeiro, Santo Amaro, da Purificação, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Brejões. Sendo a oitava, a Itaparica, ou seja, o local lá, o principal lá, ali da ilha toda, é um lugar chamado Mar Grande. Sistema geográfico do Roncador, Mato Grosso. Expressão do quinto sistema de evolução. Canarana, Cocalinho, São Fidélis do Araguaia, Vila Rica, Barra do Garça, Água Boa, Campinápolis e a oitava chamada Nova Chavantina. Então, são 3 oitavos aqui que nós estamos abordando. Aí, com uma coisa interessante, olha só. Sistema geográfico de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Expressão do sistema passado, esse que nós estamos terminando agora, né? Daqui a um tempo. Sistema de evolução ainda em curso. Barra do Piraí, Valença, Paraíba do Sul, Cantagalo, São Fidélis, Friburgo, Niterói e a oitava Teresópolis. Procurem descobrir, lá no livro chamado O Caminho do Fogo Sagrado, que está lá no site Portal de Aquários, na parte de livros, de publicações, esse livro é chamado de O Caminho do Fogo Sagrado, ou Portal de Aquário. Ele conta a história, ali tem uma parte que ele conta a lenda de Teresópolis, coisas que o brasileiro não conhece, e é uma coisa muito séria, muito importante. Procure ver. Não, veja só, nós damos a dica, os mestres dão as dicas para a gente, agora nós corremos atrás. Né? Não vai cair do céu assim também não. Sistema Geográfico Mundial, chamado posto representativo, ou posto representativo. Machu Picchu, Peru. El Moro, Estados Unidos. Sintra, em Portugal. Sydney, Austrália. Yucatán, no México. Cairo, Egito. Srinagar, Índia. Sendo a oitava São Lourenço, em Minas Gerais. Quer dizer, esse oitavo princípio que rege o mundo inteiro, ele está na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. As montanhas sagradas do Brasil, síntese dos sistemas são Lourenço para Baixa Dharma, em São Lourenço. Monte Airu, em Itaparica. Matatu, Araracanga, em Mato Grosso. E assim, queridos amigos, estamos voltando aqui, né? Dá uma pausazinha para tomar uma água, né? Como a natureza colabora com a gente também, né? Então, o Sanderley pergunta assim: é possível ter evolução espiritual na encarnação atual de um ser humano sem ter estudado no presente?
Aqui está marcando como ao vivo. Voltou, não? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o nosso querido amigo aqui, Vanderlei, está perguntando sobre o ser humano atual, né? Tem um detalhe. Aqui a resposta é sim, não e não e sim. Então, se a pessoa traz uma bagagem espiritual muito grande de outras vidas, né, pouco ele vai ter que fazer dessa vez agora. É aquele detalhe, de repente o cara está capinando não sei aonde e se ilumina, encontra uma resposta. E aí todo mundo pensa que capinar é o ponto, né, nevrálgico para chegar à iluminação. Aí vai fazer lá o caminho de Compostela, né? Vamos lá. Aí o outro se iluminou lá, coisa e tal, encontrou uma verdade, e todo mundo vai fazer. E com certeza voltam bem decepcionados. Né? Foi feita só uma excursão, mais nada. Porque a busca pelo Deus interior, isso se faz em qualquer lugar, até dentro de casa. Então, como nós não sabemos qual é o nosso nível espiritual, então o melhor mesmo é estudar, é aprender, é melhorar. Porque hoje em dia a internet tem muita coisa também que ajuda. Né? E nós estamos tentando fazer alguma coisa aqui. Com essa correria toda, né? Material muito grande, 2 horas para falar e tal, mas a gente vai melhorando. Um dia a gente vai, né? Na próxima vez já fica um pouco menos pior e vamos aí, vamos chegando. E aí temos a ciência da vida, a eubiose é a ciência da vida. Como tal é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis universais, das quais os primeiros se derivam. Podemos observar que nenhuma diferença existe entre a eubiose e a teosofia, no sentido real da palavra, porque esta, como ciência ou sabedoria divina, se propõe a mesma coisa, como tronco de onde se originam as ciências, as artes, religiões, filosofias, línguas e tudo mais quanto já existe ou há de existir no mundo. No caso da teosofia, ela aponta um aspecto particular da própria sabedoria, da sabedoria divina. Já na eubiose, ela mostra de aspecto global. E aí temos a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Que é uma escola iniciática, instituição de caráter cultural e espiritualista, sem fins lucrativos, com o objetivo principal de preparar os seres humanos para despertar do seu Deus interior, criando assim condições objetivas para a manifestação cíclica do Espírito de verdade, cujo nome em sânscrito será Maitreya Buda, o Senhor dos 8 poderes de Yoga. Então está aí, quem quiser, entre em contato pelo Yahoo, né? Só escrever lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar um monte de sites, né, que falam sobre a eubiose. E assim, queridos amigos, temos um livro, né, chamado Mistério das Manifestações Divinas, que tem os detalhes que eu não pude falar aqui ao vivo. Então, quem entrar em contato comigo, né, através do site Portal de Aquários, né, a gente conversa. Então, tem esse livro aqui, chamado Mistério das Manifestações Divinas, onde tem todos os detalhes desses que nós apresentamos, mas com muitos mais detalhes e com muito mais conteúdo também, muito mais itens também, e que não há tempo, né, hábil para se apresentar esse trabalho todo, e nem também poderíamos fazer de maneira assim tão geral, tão pública, uma palestra com informações mais reservadas. E assim, estamos no fim, www.portaldeaquario.com.br, tem uma página da eubiose, lá também você vai encontrar também a parte cultural, onde tem os livros, né, os livros que nós publicamos, as apostilas, e um deles é esse livro que está aí. E o outro é aquele que nós falamos sobre a viagem do fogo sagrado, que foi o primeiro, né, onde 3 jovens fazem um trabalho, fazem uma viagem pelo Brasil todo, por locais altamente iniciáticos. Então, muitas coisas ali são reveladas, são mostradas de maneira assim, bem sutil, inclusive ali falando sobre a arena de Teresópolis. Interessante que lá em Teresópolis mesmo, muita gente lá
as pessoas nós tivemos contato, fizemos muitas palestras na Casa de Cultura, e ninguém conhecia essa lenda de Teresópolis. Mas é uma coisa interessante, procurem ver direitinho e com detalhe, procurem ver quando o Manu se manifestou naquela época lá em Teresópolis, né, chamado de Itapira na época, isso no ano 1000, vamos dizer assim, né, foi na época de Badesi, vai por aí fora. Então, vocês procurem ver para onde eles fugiram, para onde eles se deslocaram, para onde eles foram e chegaram, né? E esse é o desafio. Procurem lá, e lá vai dizer para onde que eles foram. E assim, eles vão apontando os locais, as terras sagradas, aonde nós, nas nossas vidas, nossas reencarnações agora, em relação a eles no futuro, que devemos procurar ver esses conhecimentos, essa nova era que está adentrando, né, no novo sistema de evolução. Posso saber quando será a próxima palestra? Nossas palestras serão às quintas-feiras, às 20 horas, nesse bate-canal, nesse bate-horário. Então, toda quinta-feira, nós estaremos aqui, vamos tentar estar aqui sempre, enquanto o contrato permitir, nós estamos aqui, né, conversando com vocês. Os temas são muito vastos, profundos, para se colocar em PDF, para apresentar, é uma coisa difícil. A gente passa uma semana tirando coisa, e mesmo assim fica tão grande, a gente é obrigado até a falar rapidinho para poder vocês não ficarem sem as informações. E muito menos eu falo assim, olha, o restante semana que vem. Aí fica meio chato, né? Então, desculpe aí o mau jeito, né, dessa correria toda, mas falamos, mostramos, existe uma realidade para muitos, uma nova realidade, que devem procurar saber, né, devem correr atrás. E a próxima palestra deve ser sobre os mistérios da bandeira brasileira, né? Vamos tentar mostrar a vocês o que está por trás da bandeira brasileira e que as pessoas não têm nem ideia, né? De um modo geral, as revelações que estão ali e o porquê de tudo aquilo, porque, inclusive, com um detalhe, a bandeira, no plano da heráldica, a bandeira brasileira é um absurdo. Nós fizemos uma palestra uma vez no Rio de Janeiro e eu recebi cartas, na época que não tinha e-mail, né? Cartas do Brasil inteiro, tentando saber de onde eu tirei aquilo ali, aquelas conversas todas, coisa e tal. Pessoas me chamando para ir a Brasília, para conhecer um pessoal que estudava heráldica. E como chegou-se aqueles pontos ali, coisa interessante, onde inclusive tem até as forças sutis da natureza também na bandeira brasileira, as 7 torres universais. E tem muita coisa. Então, semana que vem, nós estamos aqui após, às quinta-feira, 20 horas, quero conversar com vocês. Convide os amigos e com detalhe. E essas pessoas que acham que o nosso linguajar está muito pesado, muito forte, dê uma colher de chá para a gente também, para a gente melhorar, né? Vamos melhorando. Vamos criticando e a gente vai melhorando. E aí, o caso do Sanderley, ele passa o nosso e-mail para esse pessoal e faça uma cartinha para mim, faça as perguntas. Pode ser um decálogo, pode fazer 20 perguntas, que eu sento um dia com calma, respondo a todos eles e a todas elas perguntas. Sem problema nenhum, cara, com certeza. Então, eu não posso também nivelar muito embaixo, muito por baixo, porque é uma pirâmide. Então tem um ponto intelectual lá em cima e um ponto mais ameno aqui embaixo. Então, se eu subir muito, de baixo não entende. Se eu abaixar muito, né, se eu baixar o nível baixar muito o nível, aí muitos vão reclamar no meio do caminho, está falando para povão, você entendeu? E aí é terrível. Você não consegue agradar ninguém, né? Mas o recado é dado. Isso é importante. Se a pessoa assiste com o coração aberto, mesmo que ela não entenda certas palavras, a correria que a gente vai aqui, né? Mas isso fica no subconsciente. E isso não vai se apagar. Com certeza. Então, saúde, boa sorte para todos. E até sempre. Grande abraço.